Eu sou Renato, e hoje, convido você a rezar comigo pedindo a Deus, para que Ele lhe conceda toda a sorte que você precisa para ter muito dinheiro. Quer se livrar das suas dívidas? Gostaria de ganhar mais? Quer ter mais sorte em sua vida financeira? Então venha comigo, pedir a Deus, para que por meio desta intercessão, Ele abençoe você com a sorte divina em todas as suas empreitadas financeiras. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Cono e bondoso Santo Onofre, venho hoje buscar amparo e luz por intermédio da vossa intercessão, pedindo que levem ao Senhor do alto dos céus o desejo sincero que habita no íntimo do meu coração. Não venho com vaidade, nem com ambição vazia, mas com a consciência de quem vive neste mundo em busca de equilíbrio, entendimento e providência. Reconheço as falhas que me cercam, os tropeços que enfrento, as tentações diárias que tentam me afastar da retidão e da prudência. Mas também reconheço que há um propósito maior, um chamado silencioso que me impulsiona a lutar com dignidade por um futuro mais justo, mais estável e mais iluminado. São Cono, tu que conheceste a simplicidade e a fidelidade nas coisas pequenas, intercede diante do trono de Deus por mim, para que eu não seja vencido pela confusão que o dinheiro mal administrado pode causar. Que eu não seja guiado pela pressa ou pela ilusão, mas que saiba olhar cada situação com discernimento, com olhos atentos e sensibilidade para as decisões que precisam ser tomadas. Que a sorte divina, aquela que vem do alto e não depende de artifícios humanos, encontre caminhos possíveis até a minha realidade, afastando a escassez, o descontrole, a distração e a má administração que geram angústia. Santo Onofre, tu que deixaste tudo para viver no silêncio da oração e do propósito maior, alcança por mim o auxílio do Altíssimo para que as portas da providência se mantenham abertas e que a instabilidade que muitas vezes ronda a vida financeira não tenha domínio sobre mim. Que toda armadilha que tenta desviar meus passos rumo ao bem seja desfeita. Que toda cilada que busca me tirar do rumo seja desarticulada antes mesmo de se aproximar. Que a sabedoria do céu me oriente para saber a hora de agir, a hora de calar, a hora de esperar e a hora de buscar oportunidades legítimas. São Cono, olha com misericórdia para minha vida material. Que as bênçãos que estão preparadas para mim não sejam desviadas nem retidas por nenhuma influência de desorganização, inveja ou má intenção. Que toda maldade lançada contra meu dinheiro, meu trabalho ou minhas ideias seja paralisada e retirada da minha trajetória, pois não há justiça onde reina a malícia. Toca nas situações que exigem clareza, toca nas decisões que ainda preciso tomar, toca nos negócios que ainda não se realizaram e nas ideias que ainda não saíram do papel. Que tudo que estiver dentro da vontade de Deus amadureça no tempo certo, sem ruído, sem pressa, sem desperdício. Santo Onofre, que ninguém consiga impedir o que é justo. Que nenhuma palavra negativa, julgamento leviano ou olhar invejoso encontre abrigo próximo de mim. Que o que me pertence por direito celestial não seja afetado por erros cometidos por terceiros, por traições silenciosas ou por caminhos que pareçam promissores, mas escondem ruínas. Afasta de mim toda desordem, toda atitude impulsiva, toda tentativa de obter ganhos sem sabedoria. Ensina-me a administrar o que já tenho, a proteger o que recebo e a valorizar o que conquisto. São Cono e Santo Onofre, peço com sinceridade que eu possa atrair para minha realidade as chances certas, os acordos transparentes, os vínculos profissionais duradouros e as decisões que tragam estabilidade. Que as portas que ainda não se abriram por medo,
insegurança ou indecisão sejam finalmente destrancadas sob o olhar vigilante de Deus. Que o tempo que me resta seja produtivo, que minha mente seja lúcida, que minha fé se mantenha viva mesmo diante de contratempos, e que meu coração não se perca nas vaidades do mundo. Que a mão de Deus toque nas minhas ocupações, naquilo que faço para obter meu sustento, nos projetos que estão sendo construídos com retidão, e também nas ideias que ainda estão sendo amadurecidas no meu interior. Que a sorte que vem do céu caminhe comigo. Que essa sorte não seja passageira nem ilusória, mas refletida em oportunidades reais, frutos benditos e meios lícitos para conquistar o que me é necessário. São Cono, com teu olhar firme e protetor, protege minhas decisões de qualquer distração que possa me desviar. Que a desorganização nunca se instale nas minhas contas, que o medo de tentar algo novo não me paralise, e que eu seja sempre guiado por um senso apurado de prudência e atenção. Que o dinheiro que chegar em minhas mãos seja bem distribuído, bem utilizado, bem cuidado, e jamais usado de maneira egoísta ou destrutiva. Que eu saiba distinguir entre o que é passageiro e o que é duradouro, entre o que é justo e o que é ilusório, entre o que é promissor e o que apenas seduz sem oferecer base segura. Santo Onofre, que minha confiança no Criador jamais seja abalada por momentos de escassez ou silêncio. Que eu saiba esperar com firmeza e agir com responsabilidade. Que meus bens estejam sempre protegidos contra perdas súbitas, contra interferências externas e contra qualquer tipo de instabilidade provocada por decisões equivocadas ou conselhos mal direcionados. Que eu saiba escolher com quem me aliar, onde investir, quando economizar e quando avançar sem hesitação. São Cono e Santo Onofre, santos humildes e fiéis à vontade divina, peço que continuem intercedendo por mim. Que as oportunidades mais prósperas estejam ao alcance das minhas mãos e que eu tenha sabedoria para reconhecê-las. Que meus dias não sejam regidos pelo medo de perder, mas sim pela gratidão pelo que conquisto com justiça. Que a minha paz financeira não esteja baseada em acúmulo sem propósito, mas em estabilidade e uso consciente de tudo que chega até mim. Confiando nas graças que Deus pode derramar por vossa intercessão, deixo meu pedido neste instante, acreditando que o auxílio celestial não falha. Que os frutos sejam visíveis no tempo certo, e que todo o meu caminho material esteja sob a proteção e direção divina, com vocês ao meu lado como guardiões celestes, atentos a cada necessidade, vigilantes a cada ameaça e presentes a cada passo que dou. Em silêncio e reverência venho diante da vossa memória, pedindo auxílio e proteção sobre tudo aquilo que já foi conquistado com cuidado, com trabalho, com discernimento. A vida neste mundo exige vigilância constante, pois nem todos andam sob a mesma luz. Muitos se aproximam com intenções disfarçadas, muitos estendem as mãos apenas para retirar, nunca para somar. Diante disso, clamo por vossa intercessão junto ao Senhor Deus, que tudo vê, tudo conhece, tudo preserva. Que minha casa, meus bens, minhas finanças e todo recurso que se encontra sob minha responsabilidade estejam guardados sob um escudo invisível, resistente, intransponível por qualquer ato maldoso, engano, falsidade ou tentativa de engano arquitetada por mentes desviadas do bem. São Cono, conhecido por tua proteção diante das causas difíceis, peço que caminhes à frente de toda negociação, que estejas presente onde meus olhos não alcançam, que acompanhes de perto qualquer decisão que envolva dinheiro, propriedade, assinatura, compromisso ou contrato. Que nenhum detalhe me escape, que nenhum argumento me confunda, que nenhuma aparência me iluda. Que a tua presença, com consentimento divino, atue como um selo espiritual capaz de evitar que golpes se instalem em minha vida, que prejuízos sejam preparados nas sombras, que perdas inesperadas tirem aquilo que foi construído com trabalho e responsabilidade. Que os enganadores sejam expostos antes que se aproximem, que suas intenções se tornem visíveis mesmo que usem disfarces, palavras ensaiadas, promessas vazias ou interesses dissimulados.
Santo Onofre, homem que renunciou ao mundo e confiou plenamente na providência divina, ensina-me a discernir o que é lícito e verdadeiro. Não permitas que a ansiedade por obter mais me faça aceitar atalhos perigosos ou alianças disfarçadas de oportunidade. Que nenhuma armadilha consiga se aproximar da minha realidade. Que pessoas mal intencionadas encontrem bloqueios espirituais tão firmes que desistam antes mesmo de tentar. Que minha mente esteja clara, firme, segura diante de qualquer proposta. Que a pressa, a ingenuidade e a falsa confiança não tenham lugar nos meus pensamentos. Que toda armadilha, toda tentativa de desvio, todo golpe planejado contra o que já é meu por justiça seja desfeito pela vigilância do céu. Que os caminhos por onde circula meu dinheiro estejam livres de mãos injustas, livres de manipulações e de abusos. Que os recursos guardados não sirvam de alvo para quem deseja se beneficiar do suor de outros. Que minha carteira, minhas senhas, meus contratos, meus bens, meus investimentos e tudo que representa estabilidade e segurança para mim esteja blindado por uma camada protetora que não pode ser quebrada por ações humanas. Que ninguém consiga me enganar com palavras bonitas ou estratégias falsas. Que toda falsidade se denuncie por si mesma antes que gere qualquer consequência. Que toda cilada seja revelada aos meus olhos antes que aconteça. Que toda armadilha financeira, toda fraude disfarçada, toda tentativa de roubo planejada contra mim se frustre antes mesmo de ser iniciada. Que o Senhor use de vossa intercessão, São Cono e Santo Onofre, para colocar limites onde malícia deseja entrar. Que nenhuma parte da minha vida financeira esteja desprotegida, que nenhum passo dado em direção à realização de negócios esteja isento da presença divina. Que a vigilância celestial seja constante nos meus relacionamentos profissionais e pessoais. Que nenhum amigo falso, colega interesseiro ou estranho sorridente consiga passar despercebido com intenções duvidosas. Que minha intuição seja sempre acompanhada da sabedoria dos céus. Que eu saiba quando calar, quando agir, quando confiar e quando recuar. Que meu nome não seja envolvido em dívidas indevidas, que minha assinatura não seja usada de forma imprópria, que nenhuma armadilha seja suficientemente habilidosa a ponto de me enganar. São Cono, que todos os bens sob minha guarda estejam protegidos contra roubo, contra furto, contra sabotagem e contra qualquer tipo de malícia. Que nenhuma fraude digital, nenhuma armadilha financeira, nenhuma palavra persuasiva consiga me levar ao prejuízo. Santo Onofre, que meu dinheiro seja respeitado, que meus limites sejam claros, que minhas decisões sejam baseadas na verdade. Que a inteligência divina me acompanhe em cada movimento, que minha paz interior sirva como alarme contra qualquer coisa que não venha do bem. Que também seja afastado de mim qualquer desejo de ganho fácil, qualquer tendência ao risco desnecessário, qualquer comportamento que exponha meus bens a perigos evitáveis. Que o contentamento com o que tenho caminhe lado a lado com a busca por melhores oportunidades, mas sem jamais perder o critério, a atenção e a prudência. Que a sede por avanço nunca ultrapasse o senso de realidade, e que eu jamais permita que a ganância alheia se alimente da minha boa-fé. Que todos os caminhos que trago diante de mim sejam examinados pela luz do alto. Que toda parceria seja cercada de verdade, que todo contrato seja firmado com transparência. Que nada obscuro tenha acesso à minha vida financeira, que nenhuma palavra falsa tenha poder de me iludir, que nenhum número maquiado me tire da direção certa. São Cono e Santo Onofre, que cada centavo que chega às minhas mãos seja protegido de imediato, que tudo que representa estabilidade para mim não esteja à mercê da esperteza alheia. Que o dinheiro que está comigo e aquele que ainda virá seja canal de bênçãos, nunca de ruína. Que eu tenha consciência suficiente para não compartilhar informações com quem não merece, que eu saiba reconhecer quem busca apenas vantagem. Que nenhuma promessa de multiplicação rápida me tire a serenidade.
Que os ventos que sopram sobre meus negócios sejam controlados pela vontade divina, e que nenhuma tempestade criada por mãos humanas possa abalar o que já foi construído com critério. São Cono e Santo Onofre, mantenham-me blindado contra qualquer ação fraudulenta. Que meu nome jamais seja usado sem meu consentimento, que meus dados estejam protegidos contra criminosos, que minha vida não seja manchada por calúnias ligadas a dinheiro ou bens. Que minha carteira não seja tocada por ladrões, que meu patrimônio não sirva de cobiça para golpistas, que meu esforço jamais seja sequestrado por quem busca vantagens através de mentiras. Que toda tentativa de prejuízo material contra mim caia por terra. Que toda palavra lançada com intenção de abrir brechas para o mal seja silenciada. Que toda tentativa de manipulação, seja qual for o disfarce, encontre resistência vinda do alto. Que as portas do engano estejam trancadas diante de mim, e que somente o que for justo e claro tenha passagem. Que a verdade caminhe comigo, que a proteção divina seja constante, e que nada me tire o direito de viver com segurança aquilo que Deus me permitiu conquistar. Santos reconhecidos pela graça de conduzirem caminhos prósperos e abençoados, apresento diante de vossa presença minha busca sincera por progresso profissional, por oportunidades justas, por condições que permitam o avanço legítimo da minha carreira. Em tempos onde tudo se transforma com rapidez, onde tantos disputam lugares e reconhecimento, peço que vossa intercessão se faça clara diante do Altíssimo, para que eu seja conduzido por trilhas que me levem ao sucesso, à estabilidade e ao merecido retorno financeiro por tudo aquilo que realizo com dedicação, foco e inteligência. Que meus passos profissionais sejam guiados com sabedoria vinda do alto, para que eu consiga enxergar o que realmente contribui, o que impulsiona, o que pode abrir caminhos antes fechados, o que pode permitir uma virada favorável no rumo da minha vida. Que todo o talento já colocado em mim se torne útil, valorizado e respeitado por aqueles que têm o poder de reconhecer o potencial e as habilidades. Que nenhuma injustiça impeça que meu trabalho alcance o reconhecimento necessário para gerar os frutos que desejo colher. Que nenhuma barreira humana, nenhum julgamento antecipado ou limitação imposta por outros possa impedir que eu avance. Que toda porta que me leva a algo bom se apresente com clareza, sem confusão, sem dúvidas, sem disfarces. Que toda chance que traga progresso e resultado positivo se manifeste com nitidez e chegue com os meios certos, no tempo certo, do jeito certo. São Cono, com tua fama de protetor das finanças e das oportunidades, que minha carreira nunca estacione, que meus dias não sejam marcados pela estagnação, pela falta de rumo, pela repetição sem resultados. Que surjam novas ideias, novas parcerias, novas rotas pelas quais eu possa passar em direção ao êxito. Que a sorte me acompanhe nos encontros, nas entrevistas, nos negócios, nas negociações, nos desafios e nos imprevistos. Que onde muitos vejam dificuldade, eu veja uma chance. Que onde muitos desistam, eu avance com decisão e estratégia. Que meu nome circule entre pessoas de bem, entre contatos que abrem portas, entre mentes que colaboram e se somam. Santo Onofre, que tudo que for justo e legítimo me alcance com naturalidade. Que minha presença seja notada nos ambientes profissionais. Que minha voz seja ouvida com respeito. Que minhas ações sejam vistas como contribuição real e relevante. Que minha imagem seja cercada de boa reputação, não por aparência, mas por coerência entre o que faço, o que penso e o que entrego. Que minha trajetória seja marcada por vitórias verdadeiras, por aprendizados consistentes, por decisões acertadas. Que minha mente esteja sempre preparada para absorver o novo, interpretar o que acontece ao redor e tomar decisões que me levem sempre a patamares mais altos. Que cada novo contato traga chance de crescimento e não armadilha. Que cada projeto aceito seja uma porta para algo maior. Que meus dons se ajustem às exigências do tempo e da realidade,
sem que eu precise me afastar dos valores que trago comigo. Que o sucesso venha com equilíbrio, que o retorno financeiro se multiplique, que minha profissão seja fonte de orgulho, sustento e realização. Que nenhuma palavra contrária tenha poder sobre minha caminhada. Que nenhuma inveja silenciosa tire de mim o que Deus reservou. São Kono, que nenhuma crise me atinja sem que antes eu esteja preparado para superá-la. Que toda queda traga o impulso para subir ainda mais. Que nenhum erro me defina, mas que todos eles sejam aprendizado. Que minha trajetória seja sólida, mas também dinâmica. Que minha presença onde eu estiver trabalhando seja sempre lembrada pela excelência, pela confiança e pelos bons frutos. Que nenhuma sabotagem escondida consiga impedir que eu alcance aquilo que já me pertence por merecimento. Santo Onofre, que a sorte bata minha porta nas horas certas. Que o inesperado me surpreenda positivamente. Que aquilo que parecia inalcançável chegue com facilidade e transforme minha vida. Que não falte sabedoria diante das escolhas, nem firmeza diante das oportunidades. Que os resultados venham com abundância, que o dinheiro não se afaste das minhas mãos, que o progresso profissional não seja apenas um sonho, mas uma realidade concreta e constante. Que eu consiga enxergar o valor de cada pequena chance, que eu saiba aproveitar até os momentos mais simples como degraus para algo grandioso. Que eu seja bem visto nos lugares certos, notado pelos olhos que realmente importam. Que os ambientes onde piso estejam abençoados. Que reuniões, entrevistas, apresentações e tudo que dependa da minha performance esteja cercado pela clareza, pela segurança e por resultados satisfatórios. Que nenhuma insegurança me silencie. Que nenhuma dúvida me paralise. Que o medo do fracasso não tenha espaço, e que a confiança em mim mesmo seja fortalecida pela presença divina que caminha ao meu lado. Que a sorte se manifeste em cada canto, no inesperado, no comum, no novo e no antigo. Que eu saiba administrar os momentos de bonança sem arrogância, e os momentos difíceis sem desespero. Que a mão de Deus me leve até onde a minha preparação alcança e além. Que minhas atitudes abram mais portas do que palavras. Que meu trabalho encontre caminhos mais amplos, mais abençoados, mais prósperos. Que as recompensas cheguem com justiça, com fartura e com estabilidade. Que não falte reconhecimento nem retorno. Que as promessas feitas a mim se cumpram sem atrasos. Que os caminhos da sorte, do dinheiro limpo, do sucesso justo estejam sempre acessíveis e bem iluminados diante de mim. São Kono e Santo Onofre, que nenhuma armadilha atrase minha caminhada, que nenhum atraso me faça desistir, que nenhuma decepção me tire a esperança. Que a motivação seja constante e real, mesmo nos dias mais difíceis. Que a energia para continuar venha do propósito. Que a verdade sobre meu valor profissional se imponha mesmo diante daqueles que tentam diminuir ou desacreditar. Que eu seja lembrado no momento certo, chamado na hora exata, destacado entre os demais por aquilo que me diferencia. Que os ventos tragam convites inesperados, propostas promissoras, caminhos novos e vantajosos. Que a sorte caminhe ao meu lado nos negócios, nos investimentos, nos contatos e nas ideias. Que meu nome se torne sinônimo de competência, confiança e sucesso. Que meus dias sejam preenchidos com boas notícias, bons contratos, bons frutos. Que cada nova chance chegue com potência, com possibilidades reais, com resultados duradouros. Que meu progresso profissional não encontre limites e que o dinheiro flua com constância, sem interrupções, sem quedas bruscas, sem perdas injustas. Que toda dificuldade financeira seja superada com inteligência. Que as contas estejam em ordem. Que novas fontes de renda apareçam. Que a criatividade traga soluções. Que o inesperado seja favorável. Que nenhuma crise me paralise.
Que nenhuma escassez me visite. Que o dinheiro esteja sempre em movimento favorável, multiplicando-se, chegando com frequência, sustentando não apenas as necessidades, mas também os sonhos, os planos, os projetos e tudo aquilo que representa estabilidade e satisfação. Que São Cono e Santo Onofre continuem presentes, firmes, atentos aos meus passos. Que Deus, ouvindo a intercessão desses dois servos fiéis, permita que minha trajetória profissional seja próspera, segura, abençoada e cheia de chances promissoras. Que o bem alcance cada canto da minha realidade e transforme meu dia a dia em uma vida de abundância, sucesso e paz. Nesta prece sincera venho chamar por vossa intercessão diante do Altíssimo, com o coração repleto de esperança, buscando aquilo que só a mão divina é capaz de operar. Sabem do desejo guardado em meu íntimo, da intenção que carrego ao desejar alcançar uma sorte inexplicável, uma reviravolta abençoada nos caminhos dos jogos e apostas. Sabe-se que nada se concretiza sem a permissão dos céus, e por isso me volto a vós com reverência e confiança, certos de que vossos olhos atentos alcançam até aquilo que os homens não enxergam. São Cono, protetor das finanças, conhecido por agir em situações inesperadas, por trazer soluções onde ninguém mais acreditava que pudesse haver saída. Santo Onofre, guardião da prosperidade justa, testemunha das bênçãos que se manifestam quando a fé está presente. Ambos conhecem os caminhos que levam à mudança, à abertura de oportunidades surpreendentes, à chegada de algo maior do que se espera. Que minha intenção seja vista com clareza diante dos olhos de Deus, sem disfarces, sem enganos. Que minha busca por sorte nos jogos e apostas não encontre resistência nos planos do alto, mas que encontre respaldo na justiça divina, na sabedoria que rege o tempo, no cuidado que jamais falha. Que cada escolha feita com responsabilidade e discernimento possa ser acolhida e favorecida com resultado positivo. Que minha mente esteja conectada com as possibilidades certas, com os instantes mais propícios, com as decisões mais assertivas. Que cada número escolhido, cada lance feito, cada aposta realizada esteja coberta por uma sorte que não se explica, que surpreende até os mais experientes, que transforma pequenas decisões em grandes bênçãos. Que nada seja aleatório diante do que se espera com fé, e que a mão do Senhor esteja presente até nos detalhes mais sutis, guiando silenciosamente para que o destino se alinhe com a vitória. São Cono, seja meu intercessor nos momentos em que busco essas oportunidades. Que meu nome seja agraciado com ganhos inesperados, com premiações que mudam realidades, com conquistas que tragam mais do que o necessário. Que aquilo que pareça improvável se transforme em possibilidade real diante da vontade de Deus. Que nenhuma energia negativa paire sobre minhas apostas, que nenhuma inveja ou desejo contrário consiga bloquear o que está destinado a mim. Que todo pensamento contrário se dissipe, que toda intenção maligna se afaste, que tudo que tentar se levantar contra minha prosperidade se torne incapaz diante da proteção vinda do alto. Santo Onofre, que o dinheiro alcançado por meio dessa sorte traga frutos duradouros, que se converta em estabilidade, que seja semente para dias melhores, para uma vida com menos aflição, com mais equilíbrio, com mais condições de cuidar de mim e daqueles que fazem parte do meu caminho. Que os ganhos não sejam passageiros, mas sementes multiplicadas com sabedoria, para que a abundância permaneça e não se torne apenas um momento. Que cada valor recebido por essa sorte especial esteja cercado de proteção, de paz, de boa administração e de propósitos verdadeiros. Que a sorte venha como um presente legítimo, como um sinal divino de que há respostas nos céus para tudo aquilo que se pede com fé. Que minha participação nos jogos não se perca em ilusões, mas seja iluminada por escolhas certeiras, por combinações que surpreendam, por resultados que tragam alegria, tranquilidade e nova realidade. Que cada novo jogo seja cercado por boas energias, por sabedoria silenciosa,
por intuições certeiras que conduzam à vitória. Que os erros se tornem raros e as vitórias sejam constantes. Que cada decisão seja tomada no tempo certo, no dia certo, com os números certos. São Kono, que aqueles que tentarem se aproveitar de mim ao ver os frutos dessa sorte sejam impedidos de agir com más intenções. Que meus olhos vejam o que precisa ser evitado, que minha mente entenda o que deve ser feito com prudência, que nada que venha depois dos ganhos me cause perda, arrependimento ou sofrimento. Que minha vida financeira, tocada por essa sorte, se torne protegida contra qualquer ameaça, seja ela humana ou espiritual. Que tudo aquilo que recebo por essa bênção se mantenha comigo e sirva para construir e não para destruir. Santo Onofre, que os caminhos do azar se afastem. Que nenhuma maré negativa tome espaço em minha história. Que o vento da sorte sopre com intensidade e constância, abrindo passagens, limpando obstáculos, fazendo o improvável acontecer. Que as bênçãos vindas dessa sorte encontrem espaço para permanecer. Que toda armadilha que tenta se esconder nos jogos seja revelada antes que eu caia. Que tudo que possa parecer oportunidade, mas for engano, se desfaça diante dos meus olhos antes de ser tarde. Que nada venha para confundir, apenas para somar. Que meu espírito se mantenha atento aos sinais que indicam o momento certo, o jogo certo, a escolha acertada. Que São Kono esteja ao meu lado nas escolhas mais difíceis, nos dias em que o medo tenta roubar a fé, nos instantes em que o cansaço parece impedir a coragem de tentar. Que a persistência esteja presente sem desespero, e que cada tentativa traga aprendizado ou resultado. Que as vitórias sejam mais frequentes do que as perdas. Que os lucros sejam surpreendentes, múltiplos, crescentes, duradouros. Que o valor ganho não seja pequeno, nem passageiro, nem fruto de sorte limitada, mas que seja grande, que transforme a realidade, que multiplique possibilidades, que mude a história. Santo Onofre, que toda porta de azar seja trancada e que o caminho da sorte se mantenha livre, amplo, claro e abençoado. Que meus sonhos, muitas vezes vistos como distantes, se tornem reais por meio dessa chance vinda de Deus. Que aquilo que muitos consideram impossível aconteça comigo. Que aquilo que parecia distante se torne realidade. Que a sorte me abrace, me acolha e me surpreenda. Que o que chega às minhas mãos seja apenas o começo de algo ainda maior. São Kono e Santo Onofre, santos do auxílio financeiro, do inesperado positivo, da multiplicação, da providência que não falha. Olhem por mim diante de Deus e façam com que as apostas que eu fizer tragam respostas além do esperado. Que as chances estejam ao meu favor. Que os números escolhidos se combinem com perfeição. Que os bilhetes preenchidos tenham bênção. Que as decisões tomadas tenham apoio divino. Que minha confiança em vossa intercessão seja justificada por vitórias claras, por sorte visível, por resultados incontestáveis. Que a alegria por receber essa graça seja limpa, leve, sincera e transformadora. Que a gratidão esteja sempre em mim, mesmo antes que o prêmio se manifeste. Que a fé continue sendo o alicerce. Que a sorte seja mais do que um acaso, que seja sinal da mão de Deus agindo onde menos se espera. Que o impossível aconteça. Que o inesperado se concretize. Que a esperança vire realidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.